E a Bíblia vai nos contar que Jonatas era filho de Saul. E quem aqui não lembra da divisão e desavença que havia entre o rei Saul e Davi? E todos nós sabemos que essa desavença era nada mais nada menos por causa de uma promessa que Davi carregava. É que tem pessoas que elas até são, mas elas não aceitam que outras sejam. Mas essa noite eu prego para um povo que até é, mas se alegra quando o outro se torna. Eu vim aqui para te dizer que não importa quem Deus já constituiu, sobre a sua vida vai acontecer maior. E se Deus me der graça, eu vou estar de pé para adorar ao Senhor através da sua vida. Que negócio é esse de que Deus só tem que fazer em mim ou através de mim? Mas eu creio que nessa noite tem pessoas aqui que se disponibiliza para passar para alguém tudo que sabe. Para quê? Para dar seguimento naquilo que o Senhor falou e ir por todo mundo e pregar o evangelho. Para quê? Para que outros se tornem discípulos da minha palavra. A divisão era grande entre Davi e Saul. Mas a Bíblia é clara em dizer que essa contenda nasce dentro do coração de quem já governava. Perceba a diferença e a falta de necessidade da guerra. É que quem estava brigando já tinha, com quem não tinha nada. É que Saul já era, mas ele perdia o controle por causa de alguém que se tornaria ainda alguém. Eu sinto muito em dizer, mas ainda existem pessoas que até recebem de Deus, mas ficam perdidos e desequilibrados, porque eles querem para si a glória que é de Deus. Mas essa noite eu tenho uma palavra para o seu coração: é que eu, o Senhor teu Deus, não darei a minha glória para ninguém. Para ninguém. É pra ninguém. Pra ninguém. Mas ele é tão bonzinho. Jesus está dizendo pra ninguém. A glória é dele e tudo é pra ele. Saul tinha um ego inflado. E agora Saul começa a construir e criar guerras entre ele e Davi. E deixa eu te contar uma coisa. Se tem uma coisa que o povo gosta, é de botar fogo na fogueira. Eu vou abrir isso aqui para a gente entender. É que Saul já tinha uma ferida aberta, mas quando ele ouve o povo gritar, é que Saul matou 1000, mas Davi. É que o povo já sabe o que está por debaixo dos panos. Aí o povo não se contenta e diz: bora inflamar esse negócio. Nem todos vão dar glória para isso aqui, mas eu vou pregar. E o povo começa a assistir aquela imaturidade de alguém que já governava. Eu não estou aqui dizendo que reis não podem errar. Eu não estou aqui dizendo que quem lidera não pode ter momentos imaturos. Mas eu estou aqui dizendo que o Deus que servimos é um Deus que depois do erro leva para o quarto para ensinar, a corrigir e a nunca mais fazer. Eu vou falar de novo. O Deus que eu prego, o Deus que você serve, é um Deus que até permite o erro, mas ele leva para o canto para ter um particular e dizer: vem cá, meu filho, eu até perdoo o teu erro, só que eu não vou permitir que você se mantenha nele. Só que agora Saul permanece posicionado no seu lugar de confusão. E a Bíblia vai dizer que consequências seríssimas vêm sobre Saul. Saul agora fica perdido da sua mente, totalmente desequilibrado. E a Bíblia vai dizer que por sua vez, em todas as suas perturbações, o homem ao qual o Senhor escolhia para usar era o mesmo que Saul escolheu perseguir. Eu acho que todos já pegaram, não precisa eu repetir. Mas eu vou simplificar isso aqui para que a gente entenda. Nem sempre Deus vai usar quem você espera.
Mas vai ter momentos que Deus vai usar quem você não quer contar, só para você ser tratado e entender que o nome dele vai ser glorificado, não baseado no seu achismo, mas baseado no que está escrito. É bonitinho, a gente chegar na igreja e cantar: fiel Senhor meu Deus, fiel a mim. Eu preciso pregar isso aqui. É que Deus, ele não é fiel a mim. Porque se ele fosse fiel a mim, eu ia dizer tudo a ele o que eu queria que ele fizesse. Mas uma coisa ele garantiu: fidelidade àquilo que ele escreveu. Ele disse: Jeremias, o que é que você vê? Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí ele volta para Jeremias e diz: tu vistes bem, por quê? Porque eu selo com aquilo que eu falo. Ele talvez não faça o que você quer, mas uma coisa ele garante: o que eu lhe prometi vai se cumprir. Deixa eu falar isso para o seu coração. Mas é que Deus, pastor Rogério, me disse que eu vou ter um lindo carro. Eu preciso também pregar para o seu coração nessa noite que existem promessas que são condicionadas, promessas que dependem do seu comportamento. A única promessa que não depende de nada é que o mesmo Deus que Isaías viu no capítulo 6, assentado em um alto e sublime trono, ele voltará. E isso não depende do seu comportamento. É que você é posicionado ou não, ele vem. É que você Ele vem. E a Bíblia vai dizer que Saul fica perturbado, e quem toca para Saul se acalmar? Davi. E Davi mantém a amizade com Jonatas, independente da divergência com o pai. E coisa mais linda é ver Jonatas fiel à amizade que tinha com Davi, independente da influência de Saul. Porque se eu perguntar para você de que lado você vai ficar, talvez você misture as coisas e saia da razão para a emoção. Porque às vezes laço sanguíneo fala mais do que aquilo que é correto a se fazer. Só que Jonatas, ele vai provar fidelidade para Davi, independente do laço sanguíneo que havia entre ele e Saul. Eu não estou falando de um primo, eu estou falando de pai e filho. Só que agora Jonatas escolhe fazer o correto. Só que naquele tempo os reis, eles iam para as guerras. Só que os filhos, por serem prometidos a ser sucessor dos seus pais, eles tinham que também entrar em algumas guerras, para que ele já fosse mostrando do que ele era capaz. Quem vai lembrar do filho de Davi lutando a mesma guerra que ele? A gente poderia trazer vários filhos que lutaram a favor dos seus pais. E não foi diferente. Jonatas agora vai para uma guerra junto com seu pai, Saul. Só que dessa vez Jonatas não vai voltar. Mas a Bíblia é clara em dizer que Davi ainda está lá. A Bíblia vai dizer que a morte não destruiu aquela amizade. É que Jonatas morreu, mas a Bíblia vai dizer que Davi permanece com o mesmo intuito em relação a Jonatas. E havia sido feita uma aliança entre Davi e Jonatas, enquanto Jonatas ainda estava com vida. E essa aliança é que eu serei fiel a você, Jonatas, e o que eu puder fazer por você, eu farei. E Jonatas retruca para Davi dizendo: também Davi, o que eu puder fazer por você, isso eu farei. Só que eu acho que Davi esperava que Jonatas fosse com ele até o final da sua caminhada. Porém, por vontade de Deus, essa caminhada vai ser interrompida.
Só que a palavra que foi dita era com Jonatas em vida. E deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que tem pessoas que têm o costume de esperar a tampa do caixão fechar para provar que amava alguém. Mas eu prego para uma geração que não espera morrer para dizer que ama, que não espera morrer para levar flores, é que prova que ama enquanto está com vida. Só que o plano de Deus para Jonatas transcendia a morte. É que Deus não estava cuidando de Jonatas somente em vida. Deus também estava cuidando de Jonatas pós a morte. E eu não estou falando de uma vida que a gente não vê. Eu estou falando de coisas que deixamos depois que vamos para Cristo. Todo mundo sabe que depois que uma família perde um ente querido, fica agora o filho ou um parente que precisa de cuidado. Só que a Bíblia vai dizer no livro de Samuel, 2 Samuel 4, se eu não me engano o versículo também é o 4, que Jonatas tinha um filho. E que esse filho, se eu não me engano, ele tinha apenas 5 anos de idade. E aqui eu começo a encerrar essa palavra. A Bíblia vai dizer que esse mesmo filho, ele não é reconhecido enquanto as coisas entre Saul, Davi e Jonatas aconteciam. Mas após Jonatas morrer, a Bíblia vai dizer que todas as promessas sobre Davi se cumprem. Davi agora está no governo, Davi agora está no trono, Davi agora tem posses, Davi agora tem dinheiro, Davi agora não tem só palavras, Davi agora tem bens, Davi agora não tem só promessa, Davi agora também tem possibilidade. Sabe qual é o mistério aqui? É que tem gente que para fazer algo por alguém espera ter. Mas tem outros que mesmo não tendo faz planos para abençoar a vida de alguém. E agora as coisas vão começar a se cumprir sobre Davi. E o Espírito, eu creio que foi ele, faz Davi lembrar. Porque deixa eu te dizer, não há nada de bom em mim para que eu possa me gloriar. Tudo que há de bom em mim é Deus. Se dentro de um culto como esse eu sinto vontade de glorificar, eu tenho certeza que é Deus. Se dentro de um culto como esse eu sinto vontade de ir para casa e fazer um pix para alguém, eu sei que não sou eu, é Deus. Davi ocupadíssimo em guerra, vai ficar para a próxima. Davi estava em guerra. E quando Davi menos espera aquele estalo na sua mente, o céu agora vai despertar um gatilho em Davi. Gatilho de quê? De gratidão. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu fazer. E agora o Senhor vai dizer: e aí, homem, tu falou, eu não mandei, mas tu fez a sua promessa lá. Pois bem, chegou a hora de você cumprir. A Bíblia nos conta que Davi agora começa a procurar alguém ou alguma forma de recompensar a Jonatas por todas as coisas que eles viveram, por todas as coisas que eles suportaram. E a Bíblia vai dizer que alguém vai dizer para Davi: olha, Davi, existe alguém que é servo de Jonatas. Ele era servo de Saul, seu pai, e também serviu a ele. O nome dele é Ziba. E agora Davi encontra uma ponte para chegar aonde Deus queria. Porque nem sempre Deus vai te levar direto ao ponto. Às vezes Ele vai te dar algum sinal, e se você não vigiar, você faz o que Deus não mandou. Eu provo isso na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus manda Samuel ungir o rei. Aí Samuel olha para o homem e diz: provavelmente é esse. Porém Deus vai dizer: calma aí, seguro glória, porque o homem não está nem aqui, o homem está nas malhadas. Então se Samuel não vigia, ele agora agiria de forma precipitada, dando a alguém a bênção de outra pessoa. E agora Davi também vai encontrar Ziba, porém o milagre ainda não era para Ziba.
E agora quando Davi encontra Ziba, o próprio Ziba vai ser boca de Deus dizendo: não, Davi, tem alguém que é mais próximo do que eu. E agora vão informar o endereço de Mefibosete, que é aonde nós lemos. Mefibosete, o filho de Jonatas. E agora vão dizer: olha, Davi, Mefibosete está numa terra aonde só tem pessoas improváveis. Se você for traduzir o significado da palavra Lodebar, você vai entender que o lugar não é muito bom, só pelo seu significado. Só pelo seu significado você entende que a terra não é boa. E a Bíblia vai nos contar que aquela terra de costume se colocava as pessoas deficientes. Naquela época aqui, só para a gente entender rapidinho, pessoas que nasciam com deficiência não eram aptas para servir. Ele poderia até ter um sonho de ser um soldado ou alguém grande. Teve sua deficiência, ele era colocado de última opção, ou talvez ele nunca fosse lembrado para ser o que ele sonhava ser. Só poderia alistar, perceba, até hoje tem isso. Você olha para o seu filho e diz: vai se alistar. Aí o menino vai lá, eles vão olhar o menino de ponta cabeça e te dizer se ele está apto ou não. Se ele tiver algum problema de saúde, o próprio corpo de responsabilidade vai rejeitar, não vai inserir ele, porque olha e diz que ele não está apto para guerrear. E Mefibosete, ele agora está debilitado e qualificado a esse mesmo povo, porque nós já ouvimos muitos pregadores dizer que a babá aleijou Mefibosete. Mas eu gosto de falar o que eu entendo da palavra. E escrito está que ela foi ajudá-lo e derrubou ele. Então aqui foi algo imprevisível. É algo que não estava nos planos do homem. É que aqui tem coisas que você controla, mas tem coisas que não está sobre o teu controle. Tem coisas que você vai decidir, mas tem coisas que vai ser Deus que vai decidir. E aí fica você perdendo tempo, se olhando no espelho e perguntando para Deus por quê, e perguntando para Deus por que eu, e perguntando para Deus para que tanta dor. E o Senhor está dizendo: nem tudo eu vou lhe explicar, a não ser que chegue o dia de eu glorificar o meu nome. Mefibosete cai e ele fica debilitado dos seus membros inferiores, as suas pernas. E a Bíblia vai dizer que por esse motivo, e também para guardar a vida dele, ele foi colocado em Lodebar. E quando Mefibosete está no meio daquele povo, eu vou adiantar isso aqui. Cientificamente, se você for tentar entender, se você pega um animal de uma espécie e coloca ele para conviver em um ambiente fechado com animais de outra espécie, ele vai começar, com o decorrer do tempo, se identificar com os outros animais que estão no ambiente. A ciência explica que se você colocar uma galinha e ela só vai conviver desde o nascimento até o seu desenvolvimento com, vamos dizer, com cachorro, é provável que a galinha tenha sinais parecidos ou comportamento parecido com outro animal da outra espécie. Só para você entender isso aqui. Agora Mefibosete, neto de rei, colocado em Lodebar, começa a conviver com pessoas improváveis. Automaticamente ele começa a se sentir improvável. Deixa eu te pedir uma coisa nessa noite. Não permita que o teu ambiente influencie em quem você é. Não deixe que o cenário que você está agora influencie em quem você é em Deus.
Mefibosete estava num lugar de esquecimento, mas não era esquecido. Mefibosete estava em um lugar de desprezo, mas não era desprezado. Mefibosete estava em um lugar de abandono, mas em nenhum momento o Senhor abandonou Mefibosete, porque no dia oportuno o Senhor olhou e disse: chegou o dia, Mefibosete, e eu vou mudar a tua história. Manda chamar Mefibosete. Agora perceba o pensamento daquele homem, debilitado, aos olhos dele esquecido. O rei Davi mandou chamar. Deixa eu te contar um negócio. Davi era bom de guerra. E se tem uma coisa que liderança tem que ter, é posicionamento. Não é para gerar medo, é para gerar respeito. Porque se Davi ficasse de muita intimidade com o povo não ia saber distinguir quem era rei e quem era liderado. Então o rei muitas das vezes tem que fazer o bico e dizer que é rei, para que o povo entenda que quem manda é quem Deus qualifica. E Davi tinha nome e tinha respeito. Só que agora um homem que tem nome e respeito e que mata sem pena, mandou me chamar, esquecido, aleijado, abandonado. Ele vai me matar. Olha o que Mefibosete fala: o pior dos piores eu sou. Como é que eu vou me apresentar ao rei? É que eu sei que talvez você se sinta alguma coisa e está aí ansioso esperando o Senhor te chamar. Mas se Deus escolher chamar quem você despreza, você vai ter que engolir tua arrogância e deixar a glória de Deus resplandecer sobre quem Ele quer. Se fosse eu, fazia melhor. Se fosse eu, fazia de outro jeito. Mas enquanto não é você, se coloque no lugar de intercessor, para que as coisas vão bem. O pensamento de Mefibosete era: para mim, acabou. Só que agora, quando ele se apresenta, a Bíblia vai relatar que Mefibosete, quando está diante do rei, se prostra. Ali dentro de Mefibosete havia um turbilhão de sensações. O medo imperava as emoções de Mefibosete. Mas eu quero te dizer que é normal você sentir medo. Eu preciso também te dizer que só não é normal você deixar o medo roubar de você a oportunidade que o Senhor está te dizendo e está te dando. Porque eu tive medo de subir nesse altar para pregar, mas eu não posso dizer não àquilo que o Senhor me confiou. Pode ter medo à vontade. Você foi feito repleto de emoções. Você não é um robô, você tem corpo, alma e espírito. Você sente as coisas, mas não deixa, pelo amor de Deus, que as tuas sensações roubem de você o que Deus está trazendo. O que é que você quer, Davi? Mefibosete, eu preciso te dar tudo aquilo que já é teu por direito. Perceba que eu havia dito que um filho tinha que suceder o pai. E se não tivesse mais filho vivo, o parente mais perto tinha que ocupar o lugar do pai. Mas por causa da debilidade, Mefibosete não podia ocupar o lugar de reino. Aí o Senhor vai olhar para Mefibosete e vai dizer: não é sobre protocolo humano, é sobre o que eu quero. E nem que saiba paralítico, você vai ser honrado, porque o que o homem fala não é limite para o que eu quero. O homem vai olhar as suas limitações, mas o Senhor vai olhar aquilo que é seu por direito. Fica de pé que eu vou encerrar agora.
assim eu não tinha nada e agora você vai me honrar? Eu estava comendo mal, vestindo mal, bebendo mal, dormindo mal, e o Senhor que é rei quer que eu vá comer na sua mesa. Essa parte é a parte que a gente gosta, é a parte da honra. Mas eu preciso só fechar essa palavra com o que Deus me confiou. Eu não vim aqui pregar que Deus não tem honra para você. Você entendeu essa palavra e eu sei que você recebeu a palavra do jeito que ela é. Deus tem honra para cada um de nós. Mas vai ter pessoas que Deus vai olhar e vai dizer: saia de Lodebar, sente na mesa, coma do bom e do melhor. Mas vai ter pessoas que o Senhor vai dizer: fica mais um pouquinho, porque eu tenho mais para fazer. Eu vou encerrar, eu preciso falar, meu pastor. Quando uma mãe sai com o seu filho para um lugar estranho, ela vai treinar ele em casa e vai dizer: quando chega lá, não pede nada, só coma se lhe oferecer. E tem mães que dizem: se lhe oferecer, diga não, obrigado. Porque o medo é que a gente passe vergonha. Sim ou não? Sim ou não? Aí o céu vai dizer: se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, imagine eu que sou bom. Aí Deus vai pegar alguém despreparado só porque não quer ficar em Lodebar e botar na mesa do rei para passar vergonha? Não vai. Primeiro você aprende em Lodebar e depois você se assenta na mesa do rei. Porque o meu Deus não chamou ninguém para passar vergonha, Ele chamou para ser honrado. Eu provo isso no livro de Atos. Paulo e Silas na prisão começam a cantar, as paredes caem. Mas espera aí, as paredes caem, as correntes se rompem e Paulo não sai. Por que Paulo não saiu? Porque Paulo queria mais sofrimento? Não. Paulo não saiu porque Deus tinha um propósito maior para aquela prisão. E você fica todo agoniado, passa dias sem pisar o pé na igreja, porque se Deus não fizer, eu não vou. Se Deus não honrar, eu não vou. Fique em casa se você quiser, mas você só vai receber honra se for o tempo de Deus te honrar. Mas para aqueles que dentro dessa igreja estão no tempo de ser honrado, nessa noite debaixo da autoridade de Deus, eu quero te dizer que nada, que ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer. As suas condições financeiras não vai impedir de Deus cumprir o que Ele tem para fazer. A sua fã de calaçuda. Ô Tamires, vem aqui por favor, filha. Eu sinto uma graça de Deus e eu te peço que o seu cansaço de estar de pé não perca o que Deus está fazendo neste lugar. Eu vou ser bem rápida, mas eu sinto Deus aqui e eu preciso. Essa palavra é para você, filha, assim como ela é para todos. Mas para você de forma específica, Deus manda te dizer que não é sobre o teu cenário, é sobre o que eu falei para você. Não é sobre como as pessoas te veem, é como eu te vejo. Não é sobre como as pessoas te olham, é como eu te enxergo, diz o Senhor. Mas por que você está dizendo isso? Abre as mãos em forma de receber. Porque o Senhor está dizendo, vou fazer uma simbologia para que você entenda. Digamos que isso aqui é uma agenda.
E a agenda ela foi feita nada mais nada menos para que marcassem as datas. E na agenda de Deus está marcada uma data, e essa data está perto. De quê? De Deus honrar você. O Senhor está dizendo: nunca mais dirás desamparada, nunca mais se sentirás desse jeito, porque eu estou entrando em um cenário de desonra. Tamires, você já viu alguém olhar e dizer: não posso te empregar por causa disso e disso e daquilo? E o Senhor colocar alguém e dizer: a empresa é minha, eu não estou nem aí para o que você carrega no teu documento, eu vou abrir as portas, porque foi Deus quem mandou. Sabe o que é que Deus está me dizendo? Eu sou Deus de reinserir pessoas, e eu vou fazer uma grande obra. Oh mulher, você não vai mais andar sozinha e nem desonrada, porque eu sou um Deus que honra. Senhor, tem dia que eu não tenho nem forças para ir lá. Tem hora que o cansaço vem sobre mim de uma maneira que a vontade é desistir. Mas o Senhor está dizendo: valeu a força por ter permanecido, porque você permaneceu. Deus guardou o melhor para ti, mulher. E Ele diz para você nessa noite: em lugar de vergonha, dupla honra; em lugar de humilhação, honra; em lugar de Lodebar, é honra. O tempo de Deus na sua vida de honra está chegando. E todos que ouviram essa profecia e ouviram e viram o seu caminhar, glorificarão o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para sempre. Aplauda ao Senhor, que Ele merece.